Poucas figuras na história religiosa causaram tanta controvérsia quanto Joseph Smith Jr., o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nascido no início do século XIX, Smith iniciou um movimento religioso que continua a crescer em todo o mundo. Suas alegações de revelação divina e sua tradução do Livro de Mórmon geraram crença fervorosa e intensa oposição. A história de Joseph Smith é de origens humildes, grandes visões e perseguição implacável. Ele desafiou as crenças cristãs tradicionais, alegando comunicação direta com Deus e Jesus Cristo. Sua mensagem ressoou com milhares que se reuniram ao seu lado, abraçando seus ensinamentos e aceitando-o como um profeta de Deus. A vida e obra de Smith continuam a inspirar milhões de santos dos últimos dias hoje, que o reverenciam como um profeta, vidente e revelador. Os críticos veem suas alegações com ceticismo, questionando a autenticidade do Livro de Mórmon e descartando suas visões como fabricações. Apesar da controvérsia, não há como negar a profunda influência que Joseph Smith teve na história religiosa. Joseph Smith Jr. nasceu em 23 de dezembro de 1805 em Sharon, Vermont. Ele foi o quinto de 11 filhos de Joseph Smith Sr. e Lucy Mack Smith. Os Smiths eram uma família pobre de agricultores, mudando-se frequentemente em busca de melhores oportunidades econômicas. O jovem Joseph recebeu pouca educação formal, sua escolaridade limitada a alguns anos de instrução básica. Apesar das dificuldades econômicas, a família Smith era profundamente religiosa. Eles eram cristãos devotos que incutiram em seus filhos a importância da fé e da piedade. O início do século XIX foi uma época de intenso reavivamento religioso na América, conhecido como o Segundo Grande Despertamento. Este período viu um aumento no fervor religioso e o surgimento de novas seitas religiosas. A paisagem religiosa da juventude de Joseph foi marcada por denominações concorrentes e pregadores apaixonados, cada um alegando possuir o verdadeiro caminho para a salvação. Foi em meio a esse fervor religioso que o jovem Joseph afirmou ter recebido sua primeira visão divina. A primeira visão, como ficou conhecida, foi um momento decisivo na vida de Joseph Smith. Ele descreveu uma luz celestial descendo sobre ele enquanto orava na floresta, buscando orientação em meio à confusão religiosa de seu tempo. Dessa luz emergiram duas personagens gloriosas, que se identificaram como Deus Pai e Jesus Cristo. Eles instruíram o jovem Joseph a não se filiar a nenhuma igreja existente, declarando que todas eram corruptas. Este mandato divino encheu Joseph com um senso de propósito, mas também o colocou em desacordo com a ordem religiosa estabelecida. Ele enfrentou o ridículo e a oposição ao compartilhar sua experiência, encontrando pouco apoio daqueles ao seu redor. Apesar da rejeição inicial, Joseph permaneceu firme em suas convicções. Ele continuou a buscar orientação divina, levando a outras experiências visionárias, e finalmente, a revelação do Livro de Mórmon. O trabalho resultante, o Livro de Mórmon, se tornaria a pedra angular do movimento religioso que ele em breve estabeleceria. A publicação do Livro de Mórmon, em 1830, marcou um ponto de virada na vida de Joseph Smith. Foi a culminação de anos de trabalho, traduzindo o texto antigo das placas de ouro reveladas a ele pelo anjo Moroni. O Livro de Mórmon conta a história de um povo antigo que habitava as Américas, traçando suas origens até o patriarca bíblico Lehi e sua família. Para Joseph Smith e seus seguidores, o Livro de Mórmon era mais do que apenas uma história antiga. Era um testamento de Jesus Cristo, uma escritura complementar à Bíblia e um sinal tangível da revelação contínua de Deus à humanidade. A publicação do livro gerou curiosidade e controvérsia.
Alguns foram atraídos por sua mensagem de fé e arrependimento, enquanto outros a descartaram como uma fabricação. Imperturbável pela oposição, Joseph Smith continuou a pregar o Evangelho conforme revelado no Livro de Mormon. Ele organizou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 6 de abril de 1830, em Fayette, Nova York. À medida que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ganhava impulso, Joseph Smith e seus seguidores enfrentavam hostilidade crescente. Suas crenças não ortodoxas, particularmente suas alegações de revelação contínua e sua prática de vida comunitária, despertaram suspeitas e animosidade de seus vizinhos. Impulsionados pela perseguição e guiados por revelação, os primeiros santos dos últimos dias embarcaram em uma série de migrações, buscando um lugar de refúgio onde pudessem praticar sua fé livremente. Sua jornada os levou para o oeste, primeiro para Kirtland, Ohio, onde estabeleceram uma comunidade próspera. Em Kirtland, Joseph Smith organizou a estrutura do sacerdócio da igreja e supervisionou a construção do templo de Kirtland, um edifício sagrado que serviu como um centro de adoração e reunião espiritual. No entanto, dificuldades financeiras e dissidência interna levaram a novos conflitos e, eventualmente, forçaram os santos dos últimos dias a abandonar Kirtland. De Ohio, os santos se mudaram para o Missouri, esperando estabelecer um local de encontro permanente para Sião, a Nova Jerusalém. A expulsão do Missouri marcou um período sombrio para a jovem Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Expulsos de suas casas, sujeitos à violência e à injustiça, os santos encontraram refúgio em Illinois, onde foram recebidos com compaixão pelos cidadãos de Quincy. Sob a liderança de Joseph Smith, eles estabeleceram um novo assentamento às margens do rio Mississippi, que chamaram de Nauvoo. Nauvoo se tornou um farol de esperança para os santos perseguidos. Cresceu rapidamente, atraindo convertidos de todos os Estados Unidos e até da Europa. Joseph Smith, agora um líder experiente, continuou a receber revelações, delineando princípios de adoração no templo e expandindo as doutrinas da fé. No entanto, a paz relativa de Nauvoo durou pouco. Suspeitas e rumores sobre os santos ressurgiram, alimentados por seu número crescente, sua influência política e a prática controversa do casamento plural. A crescente oposição a Joseph Smith e aos santos dos últimos dias em Nauvoo atingiu um ponto crítico em 1844. Acusações de sedição e traição, decorrentes das atividades políticas dos santos e de suas tentativas de se defender da violência da turba, levaram à prisão de Joseph Smith. Ele e seu irmão Hiram, junto com outros líderes da igreja, foram presos na cadeia de Carthage, em Carthage, Illinois, aguardando julgamento. Em 27 de junho de 1844, uma turba armada invadiu a cadeia, com os rostos cobertos de tinta preta. A turba, composta por indivíduos movidos por raiva, preconceito e falsas acusações, atacou os prisioneiros indefesos. Joseph Smith e seu irmão Hiram foram baleados e mortos, mártires de sua fé. O assassinato de Joseph Smith enviou ondas de choque através da comunidade dos santos dos últimos dias e além. O futuro da igreja que ele havia fundado estava agora precariamente em jogo. A morte de Joseph Smith não extinguiu o movimento que ele iniciou. Em vez disso, apresentou uma conjuntura crítica para a jovem Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Brigham Young, um apóstolo proeminente da Igreja, emergiu como o líder do maior grupo de santos dos últimos dias. Sob sua direção pragmática e determinada, os santos embarcaram em uma migração para o oeste, eventualmente se estabelecendo no Vale do Lago Salgado, que então fazia parte do México. Esta jornada árdua
e o subsequente estabelecimento de comunidades prósperas no Oeste americano são um testemunho da resiliência e determinação dos primeiros santos dos últimos dias. O legado de Joseph Smith continua a moldar as crenças e práticas de milhões de santos dos últimos dias em todo o mundo. Ele é reverenciado como um profeta que restaurou o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, trouxe novas escrituras e estabeleceu uma igreja construída sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Seus ensinamentos sobre a natureza de Deus, a importância da adoração no templo e a natureza eterna das famílias continuam a guiar a fé e a prática dos santos dos últimos dias hoje. No entanto, seu legado permanece contestado. A vida e o legado de Joseph Smith Jr. continuam a cativar e inspirar, mesmo quando geram debate e controvérsia. Ele permanece uma figura central na história religiosa, cujo impacto se estende muito além dos limites da igreja que fundou. Suas alegações de revelação divina, sua tradução do Livro de Mórmon e seu estabelecimento de uma nova tradição religiosa deixaram uma marca indelével na paisagem da religião americana. Seja visto como um profeta ou um charlatão, não há como negar a profunda influência de Joseph Smith. Ele desafiou as crenças cristãs tradicionais, desencadeou um movimento religioso que continua a prosperar e deixou um legado que é reverenciado e criticado. A história de Joseph Smith é, em última análise, humana, uma história de fé, ambição, perseguição e resiliência. Sua vida e obra continuam a fascinar e inspirar, lembrando-nos de que a busca humana pela verdade e pelo significado muitas vezes se desenrola de maneiras inesperadas e desafiadoras.